Oi, gente, vamos continuar mais uma videoaula, página 12. O texto explica o que é bullying, como identificar o alvo e o que fazer ao se deparar com um caso desses na sala de aula. Leia o texto com atenção e, na sequência, responda as questões correspondentes. Então, 21 perguntas e respostas sobre bullying. Especialistas esclarecem dúvidas e apontam soluções para esse problema que preocupa pais, professores e gestores. 1. O que é bullying? Confira a definição. Bullying é uma situação que se caracteriza por agressões intencionais, verbais ou físicas, feitas de maneira repetitiva, por um ou mais alunos contra um ou mais colegas. Como identificar o alvo do bullying? O alvo costuma ser uma criança, um jovem com baixa autoestima e retraído, tanto na escola quanto no lar. Quais são as consequências para o aluno que é alvo de bullying? O aluno que sofre bullying, principalmente quando não pede ajuda, enfrenta medo e vergonha de ir à escola. Pode querer abandonar os estudos, não se achar bom para integrar o grupo e apresentar baixo rendimento. O espectador também participa do bullying? Sim, é comum pensar que há apenas dois envolvidos no conflito, o autor e o alvo. Mas os especialistas alertam que esse terceiro personagem é responsável pela continuidade do conflito. O espectador típico é uma testemunha dos fatos, pois não sai em defesa da vítima nem se ajuda os autores. O que fazer em sala de aula quando se identifica um caso de bullying? Ao surgir uma situação imediata, o professor pode identificar os autores do bullying, autores, espectadores e alvos. Claro que existem as brincadeiras entre colegas no ambiente escolar, mas é necessário distinguir o limiar entre uma piada aceitável e uma agressão. O professor pode identificar, incentivar a solidariedade, a generosidade e o respeito às diferenças por meio de conversas, campanhas de incentivo à paz e à tolerância, trabalhos didáticos como atividades de cooperação e interpretação de diferentes papéis em um conflito. Desenvolver em sala de aula um ambiente favorável à comunicação entre alunos. Quando o estudante reclamar de algo ou denunciar o bullying, procurar imediatamente a direção da escola. Então, 21. Qual é o tema do texto e a quem se destina? Então, isso é um problema, gente. Qual que é o tema que está sendo abordado no texto e a quem se destina? 22. O que é bullying e quais suas consequências? Então, no próprio texto está dizendo o que é, e você também sabe o que é isso. Quais as consequências que pode trazer uma pessoa que sofre bullying? 23. Que atitudes do professor podem evitar ou eliminar o bullying em sala de aula? O que o professor precisa fazer? Também está dizendo aí no texto. 24. Leia o trecho do texto a seguir e responda as questões propostas. O alvo costuma ser uma criança ou um jovem com baixa autoestima e retraída tanto na escola quanto no lar. Com baixa autoestima e retraída se referem aos termos autoestima e jovem, respectivamente, e são classificados como... O que é isso aí, gente? Então, eu tenho aqui, retraído, autoestima e jovem. O que eu tenho nessas duas palavras, nessas três palavras aí? Elas são o quê? Então, só colocar aqui. É exatamente o que a gente está estudando nesse bimestre. Dá uma olhadinha lá no começo se você não lembrar. B de bola. Se você excluir essas palavras da oração, haverá uma mudança de sentido? Justifique sua resposta. Então, se a gente tirar, se você excluir essas palavras da oração, se a gente eliminar retraído, autoestima e jovem, vai ter alguma mudança de sentido na frase? É só explicar aqui, na B. 25. Explique a diferença de sentido entre os pares de frases. Bullying é uma situação que se caracteriza por agressões intencionais, verbais ou físicas. Bullying é uma situação que se caracteriza por agressões. Então, qual a diferença das duas frases? Só escrever. B. O espectador típico é uma testemunha dos fatos, pois não sai em defesa da vítima nem se junta aos autores. O espectador é uma testemunha dos fatos, pois não sai em defesa da vítima nem se junta aos autores. Qual a diferença das duas frases? 26.
Nas orações a seguir, os adjetivos expressam uma avaliação pessoal, exceto um deles. Aponte-o e justifique sua resposta. Então, nessas frases aqui, tem apenas uma que não expressa avaliação pessoal. Não expressa. Qual que é a única que não expressa essa avaliação pessoal? Aí você vai colocar é a, é a B, a C, é a D e vai explicar o porquê. E a 27. Substitua os adjetivos destacados nas orações anteriores por outros com a mesma função ou locuções adjetivas. Então, você vai fazer o quê? Você vai reescrever essas frases aqui, ó, A, B, C e D, ó, tem uma linha para cada, só que, em vez de você colocar aqui bom, você vai colocar uma outra palavrinha que tem o mesmo sentido. Ou, você pode colocar até uma locução adjetiva. Então, o adjetivo é uma única palavra. Ou, o adjetivo, aliás, o adjetivo é uma única palavra e a locução adjetiva que é o conjunto de palavras com o mesmo sentido. Então, é só substituir esses termos aqui, ó, em destaque. Aí você escolhe se você quer colocar um adjetivo ou uma locução adjetiva, ok? Vamos lá para a próxima, 28. Assinale a ou as alternativas corretas sobre os adjetivos. Então, aqui, gente, são 3 opções que você pode marcar. Tem 3 alternativas que você pode marcar, só uma que você não vai marcar. Então, só prestar atenção e marcar sobre adjetivos, ok? E a gente continua na próxima aula com esse outro texto aqui, tá bom? Então, tchau e até a próxima!